A PepsiCo passa por dificuldades financeiras e o fundo Elliott investe 4 bilhões de dólares no ativo. Eu sou o Júnior Causa e falo sobre finanças corporativas para pequenas e médias empresas nesse canal. E sou também fundador da CAP, que fornece serviços de finanças corporativas para pequenas e médias empresas. Vamos para o vídeo. Pessoal, como bem falei no início, a PepsiCo passa por dificuldades e o fundo Elliott investiu 4 bilhões de dólares na reestruturação desse ativo. A PepsiCo, que todos sabem, é dona da Pepsi, né, que é a área de bebidas, e também tem a área de snacks. São duas unidades de negócio separadas que combinam na PepsiCo. E o fundo Elliott aportou esses 4 bilhões apostando numa reestruturação do ativo, certo? E para isso, o fundo pressiona, né, a companhia por uma reestruturação do portfólio de snacks e bebidas. E a crítica central é que a PepsiCo está subavaliada em relação a seus players concorrentes. E aqui estão alguns indicadores, né, pessoal? Enquanto a Coca-Cola negocia 25 vezes Enterprise Value sobre EBITDA, a PepsiCo está entre 18 e 19, ou seja, está bem distante da Coca-Cola, que é sua concorrente maior aí dentro do segmento de bebidas. E aqui também temos a Mondelez, que é 23 vezes Enterprise Value EBITDA, enquanto a PepsiCo está entre 18 e 19. O mix de negócio hoje é 55% venda de alimentos e snacks e 45% de bebidas, né? Algumas marcas do portfólio de snacks aí é a Quaker, Frito-Lay, e das bebidas aí Pepsi, Gatorade no Brasil também, H2O, tem água de coco no Brasil também. Nós vamos entrar mais a fundo no vídeo mais à frente, né? O crescimento dos snacks tem margem de crescimento estruturalmente superiores, né? Principalmente no pós-pandemia. O setor de snacks cresceu muito, né? Se vocês forem no mercado, vocês podem reparar que algumas marcas lançaram novos produtos compartilháveis, né, no snacks, o próprio Bias, né? Enfim, outras marcas aí também que trouxeram releituras de produtos tradicionais no formato de snacks, né? Então, o histórico, né, nos últimos 10 anos é que a PepsiCo teve um CAGR de receita de 4% abaixo do potencial percebido, né, pela Elliott, né? E enfim, o benchmark maior é a Coca-Cola, né, que é, enfim, é um play só em bebidas, né, e que está capturando todos esses múltiplos, e também a Mondelez. Então, as possíveis soluções da Elliott foram um spin-off, né, uma cisão parcial desses negócios, cada um com o seu orçamento, cada um com sua estratégia. Obviamente terão capacitações transferíveis entre os negócios, né? Refranquear bebidas da América do Norte. Aqui está uma questão muito relacionada ao sistema operacional que a PepsiCo adotou, né? Tendo os próprios engarrafamentos e não franqueando eles como a Coca-Cola faz. Ou seja, a Coca-Cola é detentora da parte de marketing, a parte das fórmulas da bebida, e franqueia ali o engarrafamento e a distribuição para players regionais, né? Então a PepsiCo teve uma estratégia inversa, construir os próprios engarrafamentos, o que gerou um aporte de capital, né, um capex muito maior do que a Coca-Cola. Isso acabou gerando uma ineficiência operacional muito grande, né? Então a melhoria da eficiência operacional também parte por esse refranqueamento, mas eu vou fazer uma solução que está fora dessas três, que seria uma solução que é uma solução de governança, que vai ser levada a todo e qualquer momento pela PepsiCo, que é uma solução de orçamento. Hoje, toda e qualquer empresa, seja ela pequena, média, grande, tem que fazer um orçamento anual. Estamos em época de orçamento, né? Então o Destino aqui já me ajuda para quem quiser constituir um orçamento juntamente com a CAP. E aqui eu irei fazer, enfim, uma pequena demonstração de como eu faria dentro de uma empresa de bens de consumo de bebidas, hoje especificamente da parte de bebidas, né, da Business Unit das Américas, né, aqui no Brasil, como que eu destinaria essa reestruturação, como que eu faria todas essas mudanças e empregaria esse dinheiro, né, dentro da Business Unit de bebidas, né. Nós vamos usar a Nine Box McKinsey, que é uma teoria de portfólio muito utilizada pela McKinsey, né, que foi constituída por ela, que é uma consultoria americana, e a partir disso nós vamos definir produtos por categoria, entender qual que é a performance dessa categoria histórica, né? E qual que é a capacidade dessa empresa de vencer
nesse segmento e medir os impactos no orçamento, que eu digo, vamos dar indicativos, né? Como são números fictícios, vão ser indicativos de onde se investiria mais, certo? Então a base é a matriz Max ou Nine Box McKinsey, né, que ela leva em conta a atratividade de mercado num eixo, que é o crescimento de mercado, né, a rentabilidade média do setor, as barreiras de entrada, estabilidades regulatórias, enfim, e a competitividade da empresa, né, o market share, aqui a gente vai fazer o market share em relação à receita. Como a gente não tem dados dos concorrentes, nós vamos fazer a partir disso, e que também pode ser aplicável de forma mais fácil no seu pequeno e médio negócio, que muitas vezes não tem a captura nem o recurso para pegar esses dados. Vantagem também de custos, né, eficiência operacional e capacitações. Todas essas variáveis, que por muitas vezes são subjetivas, elas têm um grau muito importante de definição no apontamento do negócio. E eu vou dar um exemplo para vocês muito claro. Por muitas vezes, uma empresa, seja ela numa destinação de recursos para portfólio, numa aquisição, ela pouco olha por esse fator aqui, pessoal, capacitações, né? Quais são as capacitações core das empresas, né? Então, em bens de consumo, principalmente, empresas como Procter & Gamble, elas fazem aquisições muito direcionadas por esse motivo. Então, o motivo de tu conseguir executar as sinergias, conseguir executar todas as suas estratégias em negócios as quais ela compra. E isso é muito importante porque, por muitas vezes, numa aquisição, numa definição do orçamento, fica-se muito no financeiro e esquece da parte da execução. O que é execução, né? Que é a operação e pessoas que vão tocar esse negócio, que vão gerir esse negócio. Então aqui nós temos aqui a condução, né, de todo o orçamento, né, segmentar o portfólio em bebidas, vinhos, espumantes, seja lá o que for, levantar os dados, né, de crescimento de mercado, market share de receita ao mercado, definir a posição nos eixos da matriz, impacto potencial e testes de estresse e risco. Né? Por que são importantes todos esses pontos? Né? Porque essa metodologia é utilizada, que vocês podem aplicar ali no negócio de vocês, certo? Então tem os box das matrizes, né, que nós vamos entrar mais a fundo depois, porque depois na aplicação do business case. E vamos para a planilha, pessoal. Vamos para a planilha que foi feita por mim, né, com a expectativa de que vocês possam entender um pouco mais sobre toda essa execução, né, de uma definição de orçamento de portfólio a partir de crescimento e capabilities. Né? Então vamos lá, estão observando aqui a nossa planilha, né? Primeiramente definindo aqui os parâmetros que serão endereçados e seu nível de rateio dentro do nosso portfólio, né? Então o grau de importância feito por essa média, por essa ponderação, na verdade, né? Aqui. Tamanho de mercado, 30%, crescimento histórico 40%, crescimento futuro 30%, e no eixo X, o market share sobre a receita 70% e o market share na categoria, né, na categoria das bebidas que elas se destinam, por exemplo, bebida de cola, guaraná, refri saborizado. Aqui nós captamos uns dados fictícios, né, captamos não, né, nós introduzimos dados fictícios, categorizamos como refrigerante de cola 0, água com gás, sabor limão, vocês sabem qual que é essa marca, isotônico, chá gelado, água de coco e achocolatado. Aqui é o market sizing, pessoal. Esse é o tamanho do mercado em reais no Brasil, né? A taxa de crescimento histórico, expectativa de crescimento, né? Então, aqui nós temos, aqui é definido pela equipe de vendas, qual que vai ser a nossa expectativa por categoria de produto, o market share sobre a receita e o market share sobre a categoria. Aqui foram definidos critérios, né? Critérios, muito embora fictícios, vão nos dar uma ideia de como que é feita essa definição do orçamento a partir das dinâmicas de mercado. Aqui houve uma normalização dos dados, pessoal, que eu não vou entrar tanto a fundo. O que são normalização de dados? Né? Isso pode buscar aí num canal de estatística, algum especialista da área, que é o quê? Quando você tem escalas muito grandes, por exemplo, você tem 2% e 80%, acaba gerando uma disparidade muito grande no gráfico que você vai rodar. Né? Então, é feita uma normalização entre os máximos e os mínimos
para que todo essa categorização, esses dados fiquem muito bem alinhados com que o gráfico fique muito bem alinhado com a realidade dos dados, certo? Essa parametrização ela é muito importante para que vocês possam rodar os dados da matriz, certo? Aqui nós vamos ter os cálculos dos quadrantes. O que é os cálculos dos quadrantes? Né? São todas as ponderações. As ponderações em relação ao eixo Y de mercado, em relação a esses percentis, né, pessoal? Então nós fizemos aqui toda a categorização a partir da ponderação e rodamos um gráfico, e é aqui onde que nós entramos na prática, né, pessoal? A prática, na realidade, é que são 9 quadrantes, os quais dão direcionamentos dentro do portfólio, os quais o empresário, o tomador de decisão, pode endereçar seu orçamento. Então aqui nós temos no quadrante da direita que é proteger, porque são categorias que têm um alto crescimento e uma consolidação de mercado grande, ou seja, você tem que investir geralmente o quanto o mercado vai crescer, que é o mínimo. Então se o mercado crescer, aqui a expectativa de crescimento da categoria, que nos nossos dados é 3%, então nós vamos ter que investir no mínimo mais 3% para manter a posição. Claro que isso não é linear, tem toda uma questão, enfim, de execução desse orçamento. Aqui nós temos investir para crescer, que é o quê, né? Que é no nosso eixo, nós temos alta capacitação para vencer aqui, né? Nós temos uma empresa que tem se disposto, tem a capacidade, tem um mercado para crescer, muito embora ainda não tenha atingido devido a não ter as capacitações ainda necessárias para atingir esse crescimento. Então, aqui é uma categoria que tem espaço para crescimento, que é um mercado que está crescendo muito, então tem que se destinar mais investimento, mas direcionar esse investimento para capacitações que possam alavancar esse crescimento, que pode ser uma definição de uma nova política de distribuição, né, uma política aí de canais mais agressiva, atingindo redes diferentes, canais diferentes, partindo para talvez uma inovação num produto que ganhe mais capilaridade em um canal que não é atingível ainda, né? E aqui, enfim, crescimento seletivo, é investir em canais muito bem direcionados, monetizar, que é rentabilizar, então é ter uma política de precificação de rentabilização, ou seja, ser mais seletivos nos canais, entendendo que é uma política de rentabilização e não de consolidação de mercado. E aqui despriorizar, que são ativos que a empresa não tem capacitação e não tem uma atratividade grande de mercado para investir. Então, categorizando aqui os nossos produtos por categoria, pessoal, nós temos refrigerante de cola, que é proteger, que aí, enfim, devido à alta concorrência, ela deve ser o segundo no mercado, é investir para proteger. Cola zero tem crescimento devido a toda essa nova onda, né, do fitness, do autocuidado. Então, acho que aqui foi um erro dessa marca, né? Acho que demorou para investir nesse produto, né? Então, tem que investir acima do crescimento de mercado, tem que botar bastante investimento e direcionar bem para ações efetivas, formar um plano de ação efetivo para isso. Água com gás sabor limão, sabemos muito bem qual que é esse produto, é um crescimento seletivo, né? Investir em algumas regiões, canais e afins. Então, crescimento seletivo parte muito de um pressuposto de que você deve direcionar o investimento para onde o produto e as características deles casam mais, né? Eu acho que esse produto, por exemplo, é um produto que talvez seja muito mais vendido no ramo de food service do que propriamente dito num supermercado e tudo mais. Essa é uma ideia, uma percepção que eu tenho a partir da minha vivência, né? Isotônico monetizar, então, enfim, capturar valor, chá gelado também. Água de coco, crescimento seletivo, investir em algumas regiões, ser um pouco mais regionalista nesse produto. E o achocolatado despriorizar, nós vemos aí no achocolatado uma vinda de produtos mais saudáveis, com proteínas isoladas, com questões nutritivas que talvez estejam substituindo esse produto. Então, o despriorizar é que, enfim, o crescimento de mercado é baixo, e talvez esse consumo, essa categoria esteja perdendo força para outra categoria nova que está vindo por aí. Então, pessoal, dentro desse escopo de portfólio, define-se orçamento, aí é feito um cálculo, né, a partir do crescimento de mercado e qual que é o ganho
que essa empresa vai poder ter de receita e qual que seria o investimento necessário para crescer esse valor em receita. Então deve ser feito um cálculo estatístico, um cálculo a partir dos dados históricos, para que se possa definir um orçamento por categoria. E o intuito desse vídeo, pessoal, foi mostrar para vocês que sim, é possível aplicar estratégias de empresas grandes em pequenas e médias empresas. E a partir disso tomar decisões embasadas em métodos e frameworks muito bem alinhados com o mercado e já validados, o que tornam não só a empresa mais previsível e que o empresário possa sim tomar decisões mais concretas e que tenham um custo financeiro menor. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.